Patrícia e eu sou professora há 6 anos. Eu trabalho aqui na Espésia há 3. E nesse tempo todo como professora, uma das coisas que eu mais escuto são alunos desmotivados porque eles vão para a sala de aula e têm contato com métodos antiquados, que são coisas muito presas ao livro, tradicionais, engessadas. Acaba sendo muito repetitivo. E quando o aluno se vê numa situação real, que ele precisa usar o idioma, ele viu que, na verdade, o que ele pratica na sala não condiz com a realidade. E aqui na Espésia é diferente. O nosso método, ele é feito especialmente para que os alunos sintam a realidade, a cultura americana, a cultura inglesa, a cultura dos países que falam a língua inglesa, e para que eles sintam dessa forma segurança quando chegarem numa situação real. Aqui na Espésia, as aulas são preparadas de acordo com o interesse dos alunos e cada um é tratado de forma única. Aqui você vem buscando aprender um novo idioma e conhece um mundo novo.